Apple Pencil Pro projeta de forma digital uma sombra. Quando você aproxima da tela do iPad, essa sombra mostra qual o pincel que você selecionou. Sim, você sabe o pincel pela sombra digital. Olá pessoas, aqui é o Barba e eu tive a oportunidade de ir para Nova York para cobrir o lançamento dos novos iPads, acessórios e Pro Apps. E nesse vídeo eu trago 15 fatos e curiosidades que não foram mencionados durante o evento e você só encontra aqui. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo. Olha, esse vídeo vai fazer muito mais sentido se você assistiu o meu resumão do evento. Então, o resumão eu vou deixar aí no card, assiste lá, porque aqui eu vou mencionar coisas e não vou explicar novamente, tá tudo lá. Ok, vamos começar pelo iPad Air 6, que apesar do nome Air, né, que está aí na categoria de produtos que seriam os mais finos e leves, pela primeira vez o iPad Air 6 não é mais leve e mais fino do que a linha Pro M4. O iPad Air 6 de 11 polegadas tem 462 gramas e 6,1 milímetros de espessura, enquanto o iPad Pro M4 de 11 tem 444 gramas e 5,3 milímetros. Já o iPad Air 6 de 13 polegadas tem 617 gramas, com 6,1 milímetros, também o mesmo do de 11 polegadas, mas o iPad Pro M4 de 13 polegadas tem 579 gramas em incríveis 5,1 milímetros. Número 2, eu não sei se alguém chegou a ter essa dúvida, mas o iPad Air 6 ou qualquer outro da linha Air não tem 4 alto-falantes. A Apple focou no fato de que agora o iPad Air 6 tem alto-falantes estéreo horizontal. Tudo bem, ele deve ter sido montado mesmo para melhorar a experiência de forma que horizontal, esquerda, direita, tudo bem. Mas o Air 5 também tem alto-falantes estéreo, ok? Não é só de agora que ele tem alto-falante estéreo, tá? Mas o design do iPad Air dá a entender que aquelas duas entradinhas, né, duas saidinhas, na verdade, ali, são alto-falantes. Mas não, é um de cada lado, tá? A linha Pro é que tem 4 alto-falantes, 2 de cada lado. Eu acredito que na linha Air, a segunda, você vai encontrar os microfones, saída de ar, né, para ventilar, mas só é um alto-falante de cada lado, ao contrário da linha Pro, que são 2 de cada lado. Número 3, o iPad Pro M4 é o primeiro produto eletrônico de consumo, mas quando eu falo consumo de massa mesmo, vai vender milhões de unidades e tudo. Primeiro produto eletrônico de consumo que traz a tecnologia Tandem OLED. Eu já tinha falado lá no meu resumão que eu vou só dar uma pincelada. O Tandem OLED é basicamente uma nova forma de juntar 2 painéis OLED, né, para que juntos eles possam dar um boost no brilho da tela e você ter uma experiência melhor do que a geração passada. Então o iPad vai ser o primeiro a usar, mas com certeza isso aí vai ser cada vez mais disseminado, né? Isso não é uma tecnologia proprietária da Apple, né? Nem é ela que desenvolve o display, mas isso vai ser disseminado e vai ser com certeza usado por mais fabricantes, principalmente em telas maiores, né? Isso é uma curiosidade à parte disso tudo, é que eu tive a oportunidade de nesse evento, sentar frente a frente, sofá com sofá, com o Tim Millett, que apareceu na Apple Keynote, né? Ele é um dos engenheiros que trabalham diretamente no desenvolvimento dos iPads, principalmente do chip, dos processadores, né? E eu tive a oportunidade de fazer perguntas tete a tete com o cara. Isso, sensacional, sensacional. Número 4. No Brasil, o iPad Air e também a linha Pro, tá? Que tinha a tecnologia 5G, eles traziam a bandeja de chip, assim como os iPhones nacionais trazem a bandeja de chip também. Mas agora, com o iPad Air 6 e a iPad Pro M4, mesmo no Brasil, a versão 5G não vem mais a bandeja e ela é eSIM. Então vai ser o SIM, o SIM card digital mesmo, eletrônico, em todos os iPads, mesmo os que vêm para o Brasil. Número 5, entrando nos Pro Apps aí. O Final Cut Camera é o primeiro
aplicativo de câmera profissional desenvolvido pela Apple. Ele será gratuito, tá? E ele pode ser utilizado de forma independente, porque a principal função dele não é só essa, mas ele vai filmar em ProRes Log, vai ter controles manuais de temperatura e tudo mais. Uma das funções, e talvez a principal função do Final Cut Camera, é conectar com o Final Cut Pro, o app de edição de vídeo, que eu tive uma experiência lá, eu não filmei nesse momento porque eu estava muito mais focado em aprender e acabei esquecendo de filmar, gente. Mas o meu amigo Charlie Álvares, da Colômbia, já filmou, já postei esse vídeo e eu tô pegando umas ceninhas dele aí, que tinha um estúdio lá com 4 iPhones separados. Um, inclusive, estava assim a uns 2,5 metros de altura, né, para poder usar a telefoto de 5 vezes. Então, esses 4 estavam com o app Final Cut Camera aberto, né? E aí, pelo software Final Cut Pro, estava sendo importado o sinal dos iPhones em tempo real ali para você controlar tudo e começar a filmar. Daí, quando você começa a filmar, começa tudo ao mesmo tempo, você faz a cena, quando você para, ele importa diretamente para o Final Cut. Primeiro ele importa um proxy, que é uma versão bem mais leve do vídeo, do arquivo. Então você edita um proxy ali, e aí no plano de fundo ele vai enviando o arquivo mais pesado, o arquivo original. E aí você edita, quando terminar de editar e tiver passado tudo, na hora de exportar, você vai exportar mesmo com o arquivo full. Número 6, agora a gente vai entrar na Apple Pencil Pro. Essa aqui não é a Pro, tá? É a segunda geração. A Apple Pencil de segunda geração, ela traz um Double Tap, certo? Ó, Double Tap, que você daqui consegue selecionar, por exemplo, a borracha. Mas a Apple Pencil Pro, ela tem a função de reconhecer a pressão. Porém, o Double Tap ainda tá lá. Agora, a questão da pressão também pode ativar outras funções, como, por exemplo, durante uma demonstração do Procreate Dreams, né, que é um software de animação, na hora de dar play, a pessoa que estava dando o exemplo, ela simplesmente deu play aqui, ó, à distância mesmo, só pressionando. Número 8, falando em pressão ainda, é que você pode pressionar de qualquer lado. Eu costumo segurar a caneta onde o Double Tap está bem aqui, ó, bem aqui, mas eu não necessariamente preciso segurar nessa posição. Eu posso girar a caneta, pressionar, girar a caneta, pressionar. Não importa do jeito que você segurou, você pressiona, já funciona. Número 9, como eu falei no outro vídeo, a Apple Pencil está reconhecendo a rotação também. Então, ela reconhece a rotação nos apps. Eu vi um exemplo no app Adobe Fresco, que é de ilustração. Você seleciona ali um pincel determinado e pode criar uma flor só rodando a caneta. Muito próximo do que a gente faria com um pincel e uma aquarela de verdade no mundo real, né? Sem ser o digital. Número 10, que eu citei lá no comecinho, é que sim, agora pelo menos está funcionando isso no app Freeform, tá? Quando você aproxima aqui bem pertinho da tela, você vê a sombra projetada do pincel que você escolheu. Número 11, agora a Apple Pencil Pro pode ativar uma espécie de linha do tempo de coisas que você fez ou riscou em determinado aplicativo. Então, sabe quando você vai desfazer algo que você fez, um Ctrl Z ali, né? A gente às vezes usa a setinha nos apps, né? Então, se você pressionar a setinha, segurar um pouco, ele vai criar tipo essa roda do tempo e aí você pode acelerar ou voltar, né? Você pode passar ou voltar e aí ele vai fazendo ou desfazendo tudo que você riscou ou escreveu. A Apple Pencil Pro só funciona com o novo iPad Air 6 e iPad Pro M4. E a resposta que eu recebi da Apple em relação a isso é porque a estrutura, tanto do carregamento no iPad como na caneta, aliás, na Pencil, mudou. Porque no iPad Air 6 e no iPad Pro M4, a câmera saiu da posição vertical, que ficava bem aqui, para a horizontal, né? Para ficar na posição mais certinha ao usar o tablet deitado. Então, quando ela mudou exatamente para a região onde carrega e emparelha a Apple Pencil. Então, essa região do carregamento e emparelhamento, ela teve que ser reprojetada, redesenhada, para caber tanto a câmera com Face ID como o carregamento e emparelhamento. Então, por esse redesenho de toda essa região do Face ID, câmera e carregamento com emparelhamento, que a Apple Pencil Pro também passou por esse redesign internamente e ela só se comunica com o iPad Air 6 e o iPad Pro M4. Como mudou a forma de carregar e emparelhar, ele não vai mais emparelhar com a Apple Pencil de segunda geração. Não vai funcionar. Essa aqui que eu tenho na mão não vai funcionar com o iPad Pro M4.
Falando em emparelhamento com essa e com aquela, o próximo item é justamente em relação a isso. Cada iPad atual, o iPad que está, por exemplo, no site da Apple, que atualmente é o iPad mini, o iPad 10, o iPad Air 6 e o iPad Pro M4. Cada um deles, ele tem uma opção de 2 Apple Pencils. Então, o iPad mini pode se conectar e emparelhar, né, e carregar 2 tipos de Apple Pencil. A segunda geração e a USB-C. O iPad 10, a mesma coisa. Primeira geração e USB-C. O iPad Air 6, USB-C, Apple Pencil Pro. E o iPad Pro M4, mesma coisa. Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C. Próximo item, entrando agora no Magic Keyboard. Eu recebi pergunta de gente que tá achando que o iPad Air 6 vai funcionar com o novo Magic Keyboard, mas ele não vai funcionar. O iPad Air 6, ele vai funcionar com o Magic Keyboard atual, esse que está aqui na minha frente, que tem disponível também para o iPad Pro M2, por exemplo. Porque o novo Magic Keyboard, ele foi desenhado, projetado, de acordo com a espessura exata do iPad Pro M4, que é o produto mais fino da Apple hoje. Mas vamos dizer assim, eu quero pegar esse iPad Pro M2 aqui e eu não vou fechar, porque não vai dar certo. Eu vou só deixar aberto, conectar das costas né, e começar a usar. Vai funcionar? Não vai funcionar. Mesmo com a questão que você não queira fechar por causa da espessura, a conexão e os ímãs do iPad Pro M4 em relação ao iPad Pro M2 mudaram. Vamos lembrar, a gente tem um iPad Pro M4 agora super fino, a câmera frontal mudou de posição, a tela ganhou uma nova tecnologia, 2 painéis OLED, Tandem OLED. Então, os componentes internos, eles meio que dançaram ali, meio que foram sendo modificados. Os conectores também mudaram, então o iPad Pro M4 tem conectores específicos para o Magic Keyboard novo. Falando em teclado novo, o último item da minha lista é que a parte interna, a estrutura interna do novo Magic Keyboard é alumínio. Onde você coloca aqui as mãos é alumínio. Agora, do lado de fora, não mudou nada. Do lado de fora é a mesma estrutura que parece um emborrachado, sintético. É diferente, não sei nem explicar a textura real da parte de fora do Magic Keyboard. Mas o atual, o lado de fora está igual à versão que eu tenho aqui, por exemplo. O Magic Keyboard novo, do lado de fora é igualzinho ao antigo. Então é isso, pessoas. Esses foram os 15 fatos e curiosidades, né, sobre a minha experiência de demonstração e hands-on que eu tive agora no dia 8 de maio, né, em relação aos produtos que foram anunciados pela Apple. Mas me digam aí das 15 curiosidades, qual você gostou, qual você não sabia, e a gente continua esse papo aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!